Galera, é o seguinte, né? No começo desse ano, eu fiz um box de perguntas aqui no Instagram, e aí muitas pessoas me perguntaram em relação a CPLs, né, de lançamento, e eu comecei a responder algumas coisas. E teve uma resposta que mexeu bastante comigo. A pessoa falou, cara, eu demorei um ano para tentar entender isso, e você chegou e explicou isso de uma forma muito simples, em poucas linhas. Obrigado por isso. E aí ele utilizou aquilo que eu falei, depois de um tempo já me mostrou como que a coisa estava funcionando, pronta. Isso me despertou para fazer essas lives aqui, me despertou para poder compartilhar conteúdo aqui nas mídias sociais. E aí, o que acontece, né? Eu sou um cara muito de bastidor, eu gosto muito de ficar no bastidor, eu estou acostumado com isso, né? Eu sempre fui produtor musical, produtor de DVD, de show, produtor de clipe, produtor de show, a veia de produtor sempre correu meu sangue, né, na minha veia. E aí o que acontece? Sempre tive muita resistência em ir para frente da câmera e tal, compartilhar, até porque eu pensava, cara, eu vou falar o quê na frente da câmera e tal. Mas aí eu decidi me colocar no processo, né? Passar pelo processo para poder viver aquilo que a gente prega. Então eu falei, cara, eu vou fazer, vamos dar o primeiro passo, vamos abrir essas lives e vamos fazer uma live por semana, né? Tinha algumas pessoas fazendo esse modelo de uma live por semana, quem começou ele foi o Ítalo Marcilli, depois o Sobral, também começou a fazer esse modelo de uma live por semana, e aí eu falei, cara, vou testar esse modelo para ver como é que funciona isso, né? E, gente, quando eu terminei a última live da semana passada, na segunda live, foi um sentimento esquisito, porque não é fácil, entendeu? É muito mais fácil quando você está visualizando o que outras pessoas devem fazer. Eu tenho muita facilidade para pegar um expert, um artista, qualquer coisa, e ver claramente o que ele tem que fazer, para onde ele tem que ir, manusear isso. Mas a hora que você está lá no front, na frente, literalmente não é fácil, né? É muito difícil, porque você está exposto, né? E quando a gente se expõe, é muito complicado, né? A live da semana passada, eu terminei, a galera falando que a live foi incrível e tal, e eu terminei com um sentimento ruim, assim. Falei, cara, que sentimento esquisito esse, né? Eu estava buscando ler os comentários, se a pessoa tinha gostado ou não, estava quase que neurótico com isso, fiquei uma hora depois lendo os comentários um a um, será que as pessoas gostaram mesmo? Uma necessidade de aprovação. E eu era uma pessoa que nunca tive isso, porque estar no bastidor para mim sempre foi muito confortável, apesar de qualquer problema que pudesse estar acontecendo. Mas quando você vem aqui para frente, meu amigo, essa questão da necessidade de aceitação ela é muito grande e ela acaba roubando a gente, assim. E aí, o que eu fiz, né? Eu comecei a respirar e parar um pouco e falar, cara, calma aí, por que você está fazendo isso aqui? Né? Qual o motivo de fazer isso aqui? Vamos parar com essa necessidade de aprovação ou não. Na semana passada eu olhei aqui em cima e falei, nossa, tem menos pessoas que a primeira live. E na hora que eu estava fazendo a live, o fato de ter menos pessoas já fez eu começar a fazer perguntas na minha cabeça. Nossa, será que as pessoas gostaram menos da live anterior e tal? E aí eu falei, caramba, né? Tem menos que a live que a primeira, então será que as pessoas curtiram, não curtiram a primeira? Você começa a entrar numa paranoia. Até que eu falei, vou parar com tudo isso, porque tudo isso são grandes obstáculos que aparecem, e eles aparecem para tentar fazer a gente realmente parar, né, de fazer, parar de prosseguir, de seguir aquela história de quando você está escalando a montanha. E aí eu me questionei, né, por que eu estou fazendo essas lives? Eu falei, essas lives eu estou me colocando na pele das pessoas para poder sentir o que elas sentem e assim conseguir realmente ter efetividade na hora de poder ajudá-las. E aí eu assistir as outras duas lives. E quando eu assisti as outras duas lives, eu comecei a identificar um pouco de um padrão da forma que eu uso para construir as coisas, né? Primeiro, eu me jogo, né? Eu vou lá e faço. E quando eu vi as duas primeiras lives, eu falei, cara, eu tô falando de jornada rumo ao óbvio, tô falando de clareza, e, eu abordei trocentos mil assuntos. Na primeira live eu falei de um monte de coisa, porque foi tudo no improviso, eu coloquei para fora, fui colocando para fora. Então, na primeira live eu falei um monte de coisa, depois na segunda live eu falei mais um monte de coisa. E aí eu falei, caramba, né? Não tá bom, muito feedback bom, muita gente gostando do conteúdo. Igual aqui, a Marielle falando, as duas lives me ajudaram muito, eu recebendo alguns depoimentos muito sinceros, porém, quando eu analisava friamente, né, o conteúdo da live, eu falei, ainda não está com clareza, né, o objetivo da live, apesar de eu estar falando que é uma jornada rumo a óbvio,
ainda não está clarezo, está muito filosófico, está muito confuso. E aí, eu falei, caramba, mesmo depois de 90 lançamentos, né, 93 a gente está completando hoje, a gente acabou de abrir um carrinho agora, mais um 7 em 1, e a gente, mesmo depois de 90 lançamentos, produzir tanta gente, a hora que a gente se expõe para fazer um projeto novo, ele começa confuso. Não tem jeito. Ele começa confuso, e eu acho que é mais importante nesse começo, né, você se lançar, você colocar em campo, mesmo com confusão, mesmo falando um monte de coisa, mesmo com ansiedade, faz valer a pena você se expor, porque nessa exposição, é nessa zona de desconforto que você começa realmente a se descobrir, a descobrir o que você quer fazer, né? E é interessante porque antes de 2016 eu não conseguia tangibilizar essas coisas de confusão e clareza, sabe? Eu não conseguia tangibilizar isso. E agora, né, de 2016 para cá, teve algo que aconteceu que me ajudou a tangibilizar essa questão da clareza. E o que aconteceu foi o seguinte: estava eu lá em 2016, fazendo um monte de lançamento, produzindo um monte de lançamento, como produtor ali, nos bastidores e tal. E aí, a gente vendeu uma imersão de 2 dias para um grupo de pessoas. E a gente vendeu uma imersão, eu e o Érico Rocha, e a gente foi lá e vendemos essa imersão. E eu falei, caramba, eu não sei o que eu vou entregar nessa imersão, não sei. E eu estava na internet rodando e entrei numa página de um curso aqui dos Estados Unidos, de Nashville, Tennessee, na verdade, Franklin, interior de Nashville. E eu vi esse curso, chama Story Brand, e eu falei, caramba, esse curso é muito legal. E eu, no Google Translator lá, traduzindo a página em real time, lendo o curso e tal, me inscrevi no curso, peguei o avião, toquei aqui para Nashville, cheguei em Nashville, alguém uma Dodge Ram 1500, gigantesca, lá no alto, comprei um chapéu e fui para o interior de Nashville lá, ouvindo um country, né? Todo se divertindo, todo garoto. Aí cheguei lá em Franklin, Tennessee, a gente chegou para o jantar. E quando eu cheguei nesse jantar, a gente sentou no jantar e tal, uma galera para fazer aquele curso. E quando eu cheguei no jantar, que era hora de se apresentar, eu falei, meu Deus, eu não falo inglês. O que eu estou fazendo aqui? Realmente, gente, meu inglês eu nunca tive tempo para estudar inglês, não era uma prioridade para mim. Eu sempre gostei de vivenciar as coisas e aprender experimentando. Então, foi até um dos motivos para eu mudar para cá, para aprender inglês também e tal. E aí o que acontece? Eu cheguei lá e simplesmente todo mundo se apresentando, eu falei, meu Deus, eu não falo inglês. E eu fui todo pomposo, porque 60 dias antes, um pouco mais, eu tinha vindo para os Estados Unidos de tirar férias, fiquei 41 dias aqui, foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, foi em final de 2015, começo de 2016, e eu vim tirar férias, tal, porque quando em 2015 foi o primeiro ano que eu paguei minhas dívidas e terminei o ano com um crédito, né, um valor de 80 mil reais na conta. E eu falei, não é possível, né, que eu vou começar 2016 com esse dinheiro na conta, eu preciso gastar ele, né, não estou acostumado a ter dinheiro na conta, eu preciso torrar e ficar zerado de novo para ficar em paz. E aí, o que aconteceu? A gente veio para os Estados Unidos, eu e minha esposa, primeira viagem nossa, primeira vez que a gente foi ver neve e tal, primeira viagem para os Estados Unidos, para a neve. A gente ficou 41 dias aqui e gastamos 80 mil reais na viagem. Voltamos zerados, sem dinheiro nenhum, mas com aquela paz de espírito de gente de pobre mesmo, que sempre foi pobre, que fala, nossa, finalmente estou zerado de novo. Sabe aquela coceira infinita que dá quando você tem dinheiro, você tem que torrar? Tudo isso faz parte, tem um processo aí para você acostumar a ter dinheiro e não querer torrar tudo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e 60 dias, tinha passado 41 dias aqui e voltei para o Brasil me achando o cara que falava inglês. Eu falei, nossa, a gente se virou super bem, a gente reservou hotel, a gente chamou Uber, a gente até entrou num Uber Pool lá na Califórnia com um africano, um não sei do que lá e tal, e a gente trocando ideia com a galera, tipo, desenrolando, a gente voltou se achando assim, nossa, nós desenrolamos inglês, hein? E aí, quando eu cheguei, aí voltamos para o Brasil, isso foi final de janeiro, aí voltei em abril para cá para fazer o curso, né? E aí comprei o curso lá, todo satisfeito, todo serelepe, vou fazer esse curso. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos,
Quando eu cheguei na mesa, quando eu vi a galera se apresentando, eu falei, meu Deus, eu não sei nem como me apresentar aqui. I am producer, digital marketer, I am... Falei, meu Deus, eu não falo inglês. E aí, o que aconteceu? Fui pro hotel, cheguei no hotel, falei, Jesus, você precisa me impedir dessas coisas, Jesus. Você não pode deixar fazer essas paradas. A minha esposa falou para mim, eu tô te falando que não tem cabimento isso, você não me escuta. Falei, é que eu gostei, achei que o curso ia ser bom e tal. E aí, vim para cá, quando estava rolando a apresentação, teve um mexicano que se levantou, falou que era do México, eu falei, o cara é mexicano, eu cheguei perto dele, e aí desenrolei um portunhol com ele, eu estava todo me achando no portunhol também, porque em 2015 eu fui produzir o projeto do Fórmula de Lançamento lá em Barcelona com o Érico, e eu fiquei durante 30 dias, depois voltei no final do ano e fiquei mais 30 dias em Barcelona. Então, 60 dias ali desenvolvendo espanhol, então eu estava me achando no espanhol, cheguei no mexicano lá, falei, expliquei um pouquinho para ele, né? Coloquei só tudo no diminutivo, né? Poquito e tal, mi nombre, e aí ele entendeu o que eu fazia e ele me apresentou para todo mundo, e eu fui pro hotel depois do jantar, comi quietinho lá, não entendendo nada do que os caras falavam, eu até cheguei a questionar se o que eles falavam em inglês mesmo, porque, meu, a galera do interior, de não sei da onde, o inglesinho enrolado da vida, entendeu? Você não entende absolutamente nada do que eles falam. E aí eu cheguei lá, no dia seguinte, fomos lá para o curso e tal. E aí, o que aconteceu? Na ida para o curso, eu tive um insight. Falei, cara, eu vou gravar o áudio desse curso, vou mandar para uma amiga minha que mora em San Diego, né? Vou mandar para uma amiga minha. Se ela tiver afim, ela traduz. Conversei com ela, falou, lógico que eu traduzo, manda para mim. Eu fui mandando o curso para ela. Moral da história. Eu presenciei o curso e depois eu escutei o curso traduzido segundo a minha amiga. E esse curso foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Foi o curso que me trouxe muito resultado até aqui. Na verdade, foi o único curso que eu fiz mesmo, presencial, e foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Porque o fato de eu ter traduzido, de ter tido tanto desafio para receber aquele conteúdo, fez com que eu valorizasse aquele conteúdo. E aí eu voltei e ficava no avião ouvindo. Eu ouvi tanto esse curso. O curso chama Story, S-T-O-R-I, Brand, de branding, de marca, Story Brand, com Donald Miller. E aí, nesse curso, ele explicava um framework de 7 passos que transforma a confusão em clareza em termos de comunicação. E aí eu saí de lá e falei, cara, eu acho que dá para reduzir esse framework de 7 passos para 5. E aí esse curso me despertou para eu começar a sacar o quanto eu sempre gostei dessa questão de clareza, sabe? Nossa, eu comecei a pensar, nossa, quando eu ia fazer mixagem de áudio, eu tentava fazer mixagem, eu deixava a mixagem o mais cristalina possível, com pouco instrumento, e quando chegava na clareza do som, a mixagem ficava gigantesca, o som crescia. Quando eu fui fazer clipe, a mesma coisa, né? A questão das imagens, de ser chato, criterioso com as imagens, para que ficasse bem limpa e tal. Então, o que acontece? Essa questão da clareza era uma questão que já era uma busca minha, dado que eu sempre fui um cara muito confuso, muito mirabolante, com milhares de ideias. E aí, esse curso me ensinou muitas coisas. E aí eu voltei de lá, tinha uma imersão de 2 dias para fazer, que eu tinha vendido, e na semana seguinte eu passei 2 dias ensinando o exato curso que eu tinha aprendido há uma semana atrás, falando ali no curso, no presencial, como se eu tivesse aquele conteúdo eu aplicasse a vida toda, eu tinha acabado de aprender. Então, isso serve de lição, a lição que fica disso não adianta você esperar estar pronto para fazer as coisas. Talvez os melhores ensinamentos vai estar nos lugares onde você tenha menos conforto, ao ponto das vezes até você não estar falando aquela língua. Então, não fique esperando o ambiente perfeito, a hora perfeita, o mundo perfeito, porque não vai ser perfeito. As coisas imperfeitas, improváveis, do qual você decide se arriscar, talvez sejam as coisas que vão te levar mais longe. E aí eu aprendi nesse curso, uma questão de mentalidade mesmo, que eu comecei a aplicar em tudo, e ele ensinava lá para comunicação, mas para mim, esse
framework, né, essa estrutura, eu consigo utilizar ela em tudo na vida, entendeu? Em tudo na vida. Dá para você usar ela até para educar seu filho, dá para você usar ela para fazer o seu projeto de vida do ano inteiro, né? Eu até costumo dizer que não adianta você ter metas, muitas metas, é melhor você ter um plano, né? Porque um plano ele tem começo, meio e fim, né? E ele fica mais fácil de você elaborar. E eu aprendi isso também nesse curso, em relação a plano, a clareza do que é um plano. Então, o que acontece, gente? Esse framework, ele tinha 7 passos, eu reduzi para 5. E os 5 passos, basicamente, são o seguinte. Toda pessoa, ela tem um desejo, ela quer alguma coisa, só que ela não consegue aquilo que ela quer. Se ela conseguisse aquilo que ela quer, ela já teria. E aí, por que ela não consegue aquilo que ela quer? Porque tem um problema que impede ela de conseguir aquilo que ela quer. Se esse problema não existisse, logo ela já teria isso, né? No caso do polegar. Só que existe um problema que impede ela de conseguir o que ela quer. E ela não consegue resolver esse problema sozinho, porque ao mesmo tempo eu digo, se ela já tivesse como resolver aquele problema sozinho, ela já teria conseguido aquilo que ela quer, mas ela não consegue sozinha, por isso que esse problema continua. Esse problema é um impedimento, é uma barreira ó, que trava ela de conseguir aquilo que ela deseja. E aí, se ela não tiver receber de alguém um plano, né? E o que é um plano? O plano é o que leva a pessoa de uma margem à outra. O que é isso? Você está do lado de cada margem e seu objetivo é chegar do lado de lá. O plano são as pedras ou a ponte que te leva para o outro lado. Então, o plano precisa ser claro e simples. E como é que ela vai aderir, ela vai aceitar e acreditar nesse plano? Ela só vai acreditar nesse plano se ela for alertada do fracasso que ela vai ter caso ela não siga o plano, a vida que ela vai ter caso ela não siga o plano, e do sucesso que ela vai ter se ela seguir o plano. E aqui você fala rapidamente do fracasso, porque você leva, quando você alerta a pessoa do fracasso que ela vai ter se ela não seguir o plano, ela pensa nessa consequência negativa. Opa, vou ter fracasso. E aí, se você alertar na sequência o sucesso, você dá um giro na mente dela e leva a mente dela do raciocínio do fracasso que ela vai ter para visualizar o sucesso. Então, o sucesso vai ficar muito mais saboroso, porque ela vai falar: meu Deus, eu quero passar longe desse fracasso, eu quero estar muito mais próximo desse sucesso. E o que acontece? Até agora, aqui, para você ver como casa de ferreiro, espeto de pau, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha feito esse framework, assim, essa estrutura básica com esse projeto que eu estou desenvolvendo agora. Mas eu entendi por que eu não fiz, porque eu realmente estou ainda confuso em relação a esse projeto, eu estou ainda deixando esse projeto nascer, eu estou ainda, se fosse um projeto para ensinar as pessoas simplesmente a fazer lançamentos, seria muito fácil, entendeu? Vou ensinar você a fazer lançamento, mas quando eu vejo, por exemplo, pessoas como o Érico Rocha ensinando a fazer lançamento, cara, o Érico ele é infinitamente melhor do que eu para ensinar a fazer lançamento, entendeu? Não foi por causa disso que eu cheguei onde cheguei e tive os resultados que eu tive. Por isso que, através da primeira live, eu cheguei naquela conclusão de que não existe profissional bem-sucedido sendo uma pessoa mal-sucedida, ou uma pessoa não tão boa assim. Você ser uma boa pessoa significa ser um bom profissional, porque já foi a época que ser um canalha, um cara que era um profissional carrasco, teria sucesso, né? Hoje em dia você vê que as pessoas que estão tendo sucesso são as pessoas que estão realmente bem ou buscando estar melhores a cada dia. Por isso que a explosão do autoconhecimento nos últimos 10 anos foi uma coisa surreal. E aí eu cheguei à conclusão de, caramba, por que eu não faço esse processo, então, junto com vocês, né? De desconstruir a coisa toda e a gente começar a trabalhar isso juntos, né? Eu fazer realmente um meta-ensino. O que é um meta-ensino? É quando eu estou fazendo e ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu estou ensinando. Por exemplo, primeira e segunda live. Primeira live, soltei a câmera e soltei tudo para fora, falei. Sem pensar, sem muita estrutura, sem muito planejamento. Segunda live, tentei fazer um planejamento um pouco melhor, mas também não consegui uma linha de raciocínio tão clara, extremamente clara. Ajudou muita gente. E se eu fosse olhar pelos feedbacks positivos que eu tive, eu seguiria já naquele mesmo caminho. Só que o importante é você conseguir um alinhamento entre
Escuta essa. Você tem que conseguir um alinhamento entre o que a sua audiência quer, o desejo dela, um alinhamento entre o que você quer falar, porque tem assuntos que você gosta de falar e você fala com muita facilidade. Você não precisa nem se esforçar para isso. E tem assuntos que você tem que se esforçar muito. Logo, se você tem que se esforçar muito, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Por quê? Porque se não flui naturalmente, você precisa se esforçar demais, ou é algo que você fala, e quando você fala, você não se sente confortável, talvez você não esteja no momento de falar daquilo muitas vezes, entendeu? Você não sente que flui. Às vezes é um assunto que já passou, né? Por exemplo, eu fui convidado para dar uma palestra num evento da Hotmart, que vai rolar esse ano, e inclusive um evento online. E aí eles me propuseram que eu falasse sobre estudos de casos, sobre como faz para produzir estudos de casos que convertem. E aí, eu falei para eles o seguinte, amigos, em 2016, esse assunto era muito quente para mim, porque é o que eu estava fazendo, eu fiz 200 estudos de caso em 2016. Só que de 2017 para cá, eu parei de fazer esses estudos de caso. Então, de 2017 para cá, foi a minha equipe que editou todos, eu ensino eles, tal, mas eu nunca mais editei, entendeu? Eu não sinto que eu devo falar disso, eu sinto que eu posso falar, contribuir hoje sobre comunicação, sobre clareza, sobre storytelling, sobre como construir uma empresa que está em fase de construção ainda, mas eu posso compartilhar essa fase de construção, como lidar com experts, que é o que eu faço bastante, eu tenho o tempo todo lidando em relacionamento com experts, como lidar com equipe, como construir algo que tem a ver com a sua própria história. Isso está pulsando para mim hoje, isso é natural, é orgânico. Se eu tiver que falar disso de caso, eu posso até falar, mas eu não estou com vontade de falar sobre isso. Então precisa ter um alinhamento entre aquilo que você realmente está com vontade de falar, que você quer falar, e aquilo que a sua audiência quer ouvir, né? Então o que acontece? Esse framework ajuda muito nisso, né? Vamos dar uma exemplificada aqui num todo. Quando você vai fazer um lançamento, você precisa entender, primeiro passo, o que as pessoas querem, quais são os problemas que estão impedindo elas de conseguir aquilo que elas querem, qual que é o plano que você vai dar para ela, né? Qual é o plano que você vai entregar para ela? Geralmente o plano é o produto, o seu produto geralmente é o plano. Calma aí, caiu o microfone aqui. Vamos pôr o microfone de volta aqui. Com a nossa boa e velha silver tape. Um minutinho. Tecnologia de ponta. Tá presa. Vou tentar mais um pouco aqui, vamos. Então, o que acontece, né? O plano geralmente é o produto, né? Teve até um produto agora que a gente lançou no passado, eu fiz várias palestras com esse produto, mostrando como a gente fez esse produto, foi um lançamento bem grande. Inclusive, muita gente depois copiou na cara larga esse produto, pegou a copy mesmo da página, Ctrl+C, Ctrl+V, sem dó, pegou a ideia, que eu falava nessa ideia sobre 95% das pessoas se dão mal e 5% das pessoas se dão bem, e aí criei essa analogia, na verdade não criei, eu identifiquei ela, e aí eu vi um monte de projetos sendo lançados 95.5, 95.5, e acontece, porque quando você começa a fazer projetos e tem resultado, seus resultados começam a gritar, e muitas vezes as pessoas, elas copiam mesmo na cara larga. E é triste copiar na cara larga, porque o cara que copia na cara larga, ele não aprende, entendeu? Ele só sabe copiar. E quando aquilo parar de funcionar, sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer. E aí ele vai tentar copiar de novo, e aí não vai conseguir copiar, porque não tem mais o que copiar. Então, a dica que eu dou é, gente, quando você vê alguma coisa que você se inspira muito, você pega aquilo, tem como referência, vê para aquilo e não aceita copiar. Porque quando você não aceita copiar, a sua mente é obrigada a te entregar uma solução nova em cima daquilo que você gostou muito. E aí que vem a grande ideia. Só que as pessoas aceitam muito facilmente. Ela vê a ideia, fala, é isso, copiei, não quero gastar energia com isso, tchau. E aí o que acontece? O cérebro não se retroalimenta. E aí, por ele não se retroalimentar, você fica trabalhando na sua potência mínima ali. Então, sempre que eu vejo uma ideia muito boa, ao invés de falar, cara, vamos copiar, eu falo, cara, eu preciso não aceitar copiar isso para que eu tenha uma ideia melhor do que isso. E aí o que acontece? Então a sua audiência, né? Olha que interessante, tem um desejo, esse desejo só não acontece porque as pessoas têm um problema que impede elas de conseguir o que elas querem, elas precisam de um plano, e elas precisam ser alertadas sobre o fracasso de não seguir o plano e o sucesso de seguir o plano.
Isso funciona em tudo. Você vai fazer o seu 2020, aí você pode fazer essa pergunta para você. O que eu quero? O que está me impedindo de conseguir aquilo que eu quero? Qual é o problema? Qual é o plano que eu vou construir para vencer esse impedimento daquilo que eu quero? Muitas vezes o plano vai ser algum curso, muitas vezes o plano vai ser se conectar com alguma pessoa que está fazendo aquilo. E qual que é o fracasso que você vai ter se você não seguir aquilo? Como vai ser seu ano se der errado? E como vai ser seu ano se der certo? Coloca isso no papel aí, amigo. Você vai ver que você começa já a visualizar as coisas de uma forma diferente, entendeu? Por quê? Porque você começa a ver quais são as suas verdadeiras prioridades. Ah, e quando eu for escrever um e-mail? Beleza, eu começo a escrever um e-mail. O que minha audiência quer ouvir? O que ela quer? Depois eu falo que eu sei o problema que ela está se passando e tal. Depois eu falo o plano que eu tenho para ela, né? E depois eu falo o fracasso que ela vai ter se ela não seguir esse plano, para ela ficar atenta. E depois eu falo do sucesso que ela tem se ela seguir e mando o CTA, mando ela clicar. Acabou, fiz e-mail. Se eu vou fazer uma página de vendas, a mesma estrutura, tá entendendo? Então, o que acontece? Coloca na página, primeiro, comunica o desejo, para a audiência chegar lá e falar, nossa, ele sabe o que eu quero. Nossa, ele sabe os problemas que me impedem de conseguir o que eu quero. Nossa, ele tem um plano para mim. O ser humano ama plano. Se você assistir os filmes aí todos, você vai ver que todos os filmes vai ter algum momento, algum personagem fala, I have the plan. Eu tenho plano. Eu tenho um plano. Todos os filmes, todos, repara nisso, gente, todos os filmes vai falar, eu tenho um plano. E aí o que acontece? O filme fica o tempo todo esfregando na sua cara quais são os fracassos que podem acontecer com aquele personagem, caso dê errado, e você, mesmo sabendo que no final vai dar tudo certo, você fica ansioso. Meu Deus, ruim, não, meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim. E você sabe que no final vai dar tudo certo, por que você está ansioso? Porque o filme está colocando, expondo a chance de dar errado. Está colocando qual que é o fracasso que aquele personagem vai ter caso o plano não dê certo. E aí você fica ansioso porque você fala, meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas você sabe que vai dar bom, mesmo sabendo que vai dar certo no final, você fica ansioso. E o pior é quando você assiste o filme pela segunda vez, que você já viu o final e você fica ansioso de novo. Tá entendendo? O que acontece? É isso que quando você alerta a sua audiência do fracasso que ela está vivendo, né? Acontece, ela fica esperta. Opa, eu não quero esse fracasso. E aí, quando você alerta do sucesso que ela vai ter, logo ela fica mais presente para o sucesso. Ela fala, é isso que eu quero. Então, o que acontece? Qual é o caminho para fazer isso? É o caminho que eu vou seguir agora com vocês. Por exemplo, eu vou colocar uma pesquisa aqui, logo depois da live, e né, eu fiz uma pesquisa aqui sobre um framework. Por que eu fiz essa pesquisa? Porque, gente, eu não sou nem um pouco diferente de vocês. Igualzinho vocês, eu não faço ideia do que eu vou falar semana que vem. E quando eu começo a pensar e tentar, na minha própria cabeça, gerar o que eu vou fazer semana que vem, isso começa a gerar uma ansiedade, isso pode acabar com a minha semana, entendeu? E como eu não quero isso, é mais fácil eu perguntar. E aí eu pergunto para vocês, vocês respondem, baseado na resposta, eu preparo um conteúdo e faço aqui na live. E é o que eu vou fazer daqui para frente. Eu não fiz isso na primeira e na segunda live. A segunda live eu estava bem ansioso, muito ansioso, porque falar de improviso gera muita ansiedade, né? E às vezes você está no flow, somente é difícil falar por telefone, né? Olhando para sua própria cara, é um negócio esquisito você falar para você mesmo assim. É muito mais fácil falar para pessoas, pelo menos para mim, eu gosto de pessoas, eu gosto de pegar nas pessoas. Então é muito mais fácil para mim olhar para as pessoas, falar e às vezes sentir que a pessoa ali não está pegando tanto, aí eu já dou uma fisgada nela ali, puxo ela na chincha para conversa e tal. Porque tem pessoas, quando você está aqui falando por telefone, é muito estranho. E isso precisa de muita prática, né? Eu costumo dizer que a repetição é a mãe da didática, né? Então você precisa repetir até se acostumar com isso. E aí eu vi, caramba, eu tô falando da jornada rumo ao óbvio, e eu ainda preciso trazer clareza aqui. Então eu falei, que legal, ótimo. Que bom que eu comecei assim, porque mostra que eu sou exatamente igual a você, entendeu? Não tem diferença nenhuma. A gente começa confuso, não começa claro, mas o importante é começar, a gente começa falando um monte de coisa, e o mais importante é soltar as coisas para fora, sabe? Soltar para fora, falar tudo que tá vindo na sua cabeça, sem medo de errar, sem medo do julgamento. Na primeira live eu tive medo zero do julgamento, na segunda live eu tava até tremendo no final, preocupado com o julgamento da coisa toda, mas aí foi um bom, porque eu processei aquilo naquele mesmo dia, no dia seguinte eu estava em paz em relação a isso, e agora a minha meta é parar de ficar vendo comentários, etc, etc. Eu prefiro ver a pesquisa,
porque a pesquisa é mais importante do que a opinião das pessoas, né? A opinião das pessoas é até bom, mas melhor do que a opinião é feedback, né? Muitas vezes a gente se preocupa com a opinião. A opinião é quando a pessoa diz algo bairrista, né? Ah, não gostei do seu cabelo, não gostei da luz. Teve uma menina que até falou na primeira live, ó, tá parecendo um motel aí, essa luz meio azul aí, hein? É opinião, né? Ela tá colocando para fora aquilo. Feedback é não, ó. Cara, senti que tá o momento de se perder um pouco, eu acho que poderia fazer assim, senti falta um pouco disso, te conheço pessoalmente, acho que tem coisa que você pode falar assim, assim, assim. Feedback é muito bom, e aprender a dar feedback é o grande segredo, né? O grande segredo da minha equipe, eu estava muito nervoso, tá? O pessoal está falando aqui, nem parece que você ficou nervoso. Na live passada eu estava muito nervoso, e nessa eu estou completamente zen, completamente calmo. E eu tô calmo porque quando você entende que está vindo uma nuvem de confusão e você simplesmente entende que nunca é sobre você, entendeu? Não é sobre mim, eu não estou aqui para falar de mim. Essas lives não é sobre mim, é sobre você, é sobre as pessoas. Simplesmente você se libera do fardo. E como é que você pode entender que não é sobre você? Você simplesmente faz uma pesquisa e aprende a fazer perguntas, entendi? A Juliana sentiu falta da tosse. Pô, Juliana, foi mal, né? A tosse realmente, ela tá me fazendo falta também. Ela já é o quarto elemento aqui de casa, né? Tem eu, a Érica, o Davi, a tosse. A tosse me deixou, mas não deixou a Érica. Minha esposa tá aí 15 dias, a gente tá descobrindo agora que é por causa do pólen, essa tosse infinita que não acaba nunca. Você toma 300 mil remédios e o negócio fica lá, grudado. A gente achava que era o carpete, que o americano ama carpete, né? Tudo tem carpete e a gente é meio alérgico, mas não é isso. É o pólen. Pólen é o grande culpado. Minha esposa, inclusive, está tossindo agora lá embaixo na sala. Mas sobreviveremos à tosse. Eu melhorei muito da tosse porque essa semana eu voltei a fazer exercício físico. E quando você faz exercício físico, a sua imunidade, o seu poder de recuperação é muito violento, assim. O maior motivo para eu fazer exercício físico é reparar o quanto o meu corpo se recupera de qualquer problema rapidamente, seja estresse, seja ansiedade, seja tosse. Tiago ficou 25 dias tossindo. Eita, Tiago, acabou tudo aí, né? 25 dias acaba a tosse, acaba a vida, o cara morre, né? Deve estar quase morrendo aí, 25 dias. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa para vocês. Eu vou abrir para vocês aqui a pesquisa, para vocês entenderem como que a gente extrai essas perguntas das pessoas. Vocês estão vendo aqui na pesquisa? Eu faço uma primeira pergunta para as pessoas. E a primeira pergunta é: qual o objetivo que você espera alcançar através dessa live aqui? Eu pergunto para você, qual é o objetivo que você espera alcançar através dessa live aqui? Porque muitas vezes, para a gente saber o desejo da pessoa, se você perguntar para ela o que você quer, qual o seu desejo, ela não sabe responder. Mas quando você fala qual o objetivo, muitas vezes ela manifesta o desejo dela, na maioria das vezes. Então eu perguntei aqui claramente uma única pergunta: qual o objetivo que você espera alcançar através das lives? E essa pergunta, ela não nasceu assim, entendeu? Ela primeiro nasceu de uma forma... Cara, cadê a pergunta? Tinha colocado a pergunta aqui. Ela nasceu como duas perguntas, tipo... Deixa eu ver se eu acho que tinha até salvo. Ela nasceu assim: o que você espera dessa live? Qual o seu objetivo com isso? E aí sempre a gente costuma, quando você faz uma pergunta, você geralmente faz duas perguntas em uma. Aí depois você tem que olhar e pensar, como é que eu faço para essas perguntas, que são duas, virarem uma única pergunta, tá? Isso é muito comum acontecer, né? A gente começa sempre confuso, então a premissa é sempre essa. Tá tudo sempre confuso, tudo com falta de clareza, eu estou comunicando um monte de coisa, né? Então, como é que eu comunico menos? Como é que eu enxugo? Como é que eu comunico uma mensagem só? Então, a pergunta foi: qual o objetivo que você espera alcançar através dessas lives? Quando vocês responderem isso, eu vou entender o desejo de vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo um desenho aqui de tudo que eu falei na primeira e na segunda live. E aí, eu vou olhar para tudo que eu falei na primeira e segunda live, todos os conteúdos que estão ali, fazer um checklist desses conteúdos. E aí, eu vou olhar se o conteúdo que eu entreguei, das coisas que eu falei, eu vou selecionar das coisas que eu falei, qual que eu gosto mais de falar, qual que eu gosto menos de falar, e aí eu vou cruzar com esses desejos e objetivos para ver se eu tenho como suprir essa necessidade de vocês, entendeu? E se eu quero suprir essa necessidade de vocês, se eu também estou alinhado para falar da mesma coisa. Então é muito interessante você começar
dessa forma, se jogando, fazendo uma live, fazendo conteúdo, gravando vídeo, falando de improviso. Depois você pega e faz um checklist de tudo que você falou, que você soltou ali, porque está no seu coração, está na sua vivência, na sua vida. Então você vai falando uma coisa atrás da outra, às vezes perde um pouco de raciocínio, normal. A gente começa com uma ideia confusa, mas a ideia sempre vai ser confusa se ela não sair da nossa mente e a gente falar ela e ela ir para o mundo, para fora, para que depois, quando ela está no mundo, a gente possa visualizar ela, e ao visualizar ela, a gente pode pegar os elementos e organizar. Senão a ideia sempre vai ficar na mente, e na mente ela sempre vai ficar confusa, porque na mente ela fica girando, girando, girando sem parar. E aí você não consegue encontrar clareza. Por quê? Porque as ideias estão só na sua mente. Então, o grande vilão da clareza é a sua mente, que fica rodando ideias 24 horas por 7 e não joga para fora. Porque só jogando para fora é que você vai poder ter poder de visualizar, e ao visualizar você vai ter poder para reenquadrar essas peças, encaixar e deletar a maioria delas. Que grande parte das vezes você manifesta, vai sair 10 coisas, das 10 você vai deletar 8, vai ficar 2 ou talvez até 9, vai ficar uma, e essa uma é o que vai fazer você chegar naquilo que a gente chama de topo, né? Então, o que acontece? Ao fazer essa pergunta, qual o objetivo que você espera alcançar nas minhas lives, você vai responder, né? E, eu posso até ajustar aqui, Carol, ajusta aí a pesquisa agora. Qual o objetivo profissional que você pode alcançar através das minhas lives? Porque eu fiz aqui as perguntas usando esse framework de desejo, problema, fracasso, sucesso, porque o plano eu não preciso perguntar para vocês, porque o plano é responsabilidade minha dar para vocês. Então, não preciso perguntar qual o plano que você quer, porque se você soubesse o plano, você já estaria fazendo. Então, que agora, qual objetivo profissional você espera alcançar através das minhas lives? Aí, na sequência, baseado no seu objetivo, quais os problemas, e aí eu coloquei problemas, desafios, né, ou desafios que te impedem de alcançá-lo. E aí agora você vai manifestar primeiro o seu desejo na pergunta, na sequência você vai manifestar o seu problema, que está te impedindo de chegar onde você quer. E aí depois eu pergunto, quais são os seus medos em relação a esse objetivo específico? Porque ao você responder quais são os seus medos, eu vou saber qual o tipo de fracasso que eu tenho que falar para você ficar gelando aí do outro lado, né? Então, quando você manifesta os medos que você tem, tipo, sei lá, eu tenho medo de não pagar a escola da minha filha, né? Um medo meio pesado. Tenho medo disso, isso me atormenta. Medo de faltar dinheiro. E aí, se eu estou criando um produto de educação financeira, eu comunico o plano, falo, tem um projeto para você tal, e muitas vezes você está aí angustiado, com medo de pagar a escola da sua filha. Quando eu falo isso, eu já atingi direto o objetivo, entendeu? De alertar ela o fracasso que ela vai ter caso ela não compre o meu produto. E aí eu falei para ela do medo, e ela já do fracasso que ela vai ter. Então, perguntar sobre o medo extrai o fracasso. Você vê que interessante isso. Quando eu pergunto sobre o objetivo, eu extraio o desejo. Quando eu pergunto sobre o problema ou um desafio, porque geralmente na vida profissional, as pessoas muitas vezes elas não enxergam como um problema, mas como um desafio. Então, eu tenho que facilitar a minha comunicação, é um desafio. Então, qual é o seu desafio? Me conta. E ela manifesta o problema. E ao manifestar o problema, eu consigo me comunicar, entendeu? Saber. E aí, quais são os seus medos? Aí a pessoa, em relação a esse objetivo específico, a esse objetivo, eu não quero os medos dela em relação à vida toda dela, em relação a esse objetivo. E depois, o que é sucesso profissional, na sua opinião? Porque ao ela me responder isso, simplesmente eu vou falar para ela o que é sucesso, né? Então, eu falo do fracasso, por exemplo, você vai poder não pagar a escola da sua filha, se fugir disso de uma vez por todas, aí eu falo sucesso. E aí, se para ela sucesso é ter uma vida do qual ela nunca mais precisa se preocupar com dinheiro para pagar as contas, eu falo sobre sucesso. E aí, consequentemente, você nunca mais vai ter problemas numa vida que você precisa se preocupar em pagar as contas, porque esse plano ele é suficiente para zerar o seu problema. Então, o que acontece? Quando a gente comunica com clareza, que a gente entende o desejo, o problema, que a gente tem um plano, alerta sobre o fracasso, anuncia o sucesso e faz a chamada para ação, as pessoas tendem a responder. E aí, na sequência aqui, eu fiz uma pergunta agora sobre pessoal, porque como eu trouxe muito para essa questão do não dá para ser um profissional bom sendo uma péssima pessoa, e aí isso pode até virar uma big idea para mim no futuro.
porque foi o que eu falei na primeira live. E a Big Idea, ela nasce muitas vezes do nada, então eu estou só na fase de percepção, entendeu? Eu estou muito percebendo o que vocês estão falando de feedback, como vocês estão respondendo a isso, para que eu possa realmente ir direcionando o meu conteúdo conforme a necessidade da audiência, conforme o que vocês precisam. E aí, na sequência, eu faço as mesmas perguntas, mas em relação ao profissional. E no final, eu deixo uma pergunta mais clara e possível. Então, como eu posso te ajudar? E eu quero que vocês respondam esse questionário. E não só respondam, mas como utilizem essa pergunta para você mesmo responder como você quer que seja o seu ano, para você mesmo responder como é que você quer que a sua audiência entenda isso. Muitas vezes você pode usar esse framework até para educar seu filho. Ele quer uma coisa, mas tem algo que impede ele. Você pode falar um plano e falar, ó, se você fizer isso, eu vou te dar o que você quer e vou resolver esse problema seu. Mas se você não fizer, vai acontecer aquilo. Dou fracasso, sucesso para ele no final. Dá para usar muita coisa de framework, porque ele traz uma comunicação muito óbvia que o cérebro entende. E eu basicamente uso só essa estrutura para pensar sobre como nós vamos comunicar o produto que nós temos. E eu te garanto que o sucesso que a gente tem em relação aos lançamentos está muito ligado a gente simplificar a comunicação num nível absurdo, e essa comunicação fica tão simples que a grande massa consegue entender. É igual que as lives da semana passada estavam legais, muita gente gostando, mas se eu não conseguir trazer clareza, simplificar e fazer a coisa ficar bem redonda, eu não vou conseguir espalhar a mensagem para mais pessoas. Vai ser difícil crescer. Por quê? Porque tem muitos assuntos. Por mais que esteja bom, ainda tem muitos assuntos. Eu preciso masterizar melhor esses assuntos e criar realmente uma linha de quem vem primeiro, quem vem depois, o que eu falo agora, o que eu falo antes, para que a pessoa possa saber exatamente aonde eu estou querendo chegar e aonde eu estou querendo levar ela. E aí é o seguinte, vamos ver. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Arthur, galera falando aqui. E eu já deixei o comentário aqui aberto, né? Para vocês responderem, para que a gente possa fazer uma interação aqui. Por exemplo, vamos lá, responde aqui de bate-pronto para mim. O que vocês esperam alcançar através dessas lives aqui? Qual que é o objetivo de vocês? Vamos lá, responde aqui rapidão. William falando, ó, a Fernanda quer ter mais engajamento e promover mais transformação. Uma coisa que é interessante, né, que é muito legal. O que dá certo, né? O que dá certo é quando você alinha o desejo das pessoas que te escutam com o seu desejo daquilo que você está com muita vontade de falar. Quando existe essa conexão, quando cruza isso, o sucesso é inevitável. Só que você tem que realmente estar disposto a se questionar em relação a isso para ver se o produto que você tem realmente entrega aquela transformação que as pessoas precisam. Caso contrário, é melhor você fazer alguma coisa diferente, né? Hoje eu não estou aqui para vender nada para vocês, não tenho produtos para vender para vocês, muita gente já me pediu produto, me dá o produto, me mostra o produto, quero comprar um produto do seu storytelling, quero comprar seu produto de não sei o que lá, me ensina a fazer isso, fazer aquilo, não tenho o produto gravado, e não tem nada para me vender para você hoje, eu estou aqui puro e espontaneamente com interesse de te ajudar de alguma forma. Então, o que acontece? Se você consegue alinhar o que eu tô a fim de falar com o que vocês estão precisando ouvir, isso aqui vai explodir, entendeu? Hoje a gente tem aí 200 pessoas ao vivo, 180, a gente começou com 300, já é muita gente, 170 pessoas ao vivo, eu considero muitas pessoas, mas se eu conseguir pegar essa pesquisa que vocês vão preencher, pegar o que vocês estão falando aqui e alinhar com o meu desejo, né, fazer cruzar isso, não tem jeito, até o final desse ano essa live vai estar com 2, 3 mil pessoas, quiçá mais. Por quê? Porque aí a coisa vai ganhar escala, entendeu? Porque a mensagem vai ficar cada vez mais simples. E a ideia da jornada rumo ao óbvio foi exatamente essa. Foi mostrar como eu faço o aprendizado para encontrar o óbvio, para que vocês possam fazer junto comigo e a gente encontrar juntos. Por exemplo, quando eu comecei essa live, meu objetivo com essa live, né, o meu desejo, era fomentar a audiência em relação ao livro que eu vou lançar em setembro. E eu tenho até maio para entregar esse livro. Então, eu posso ainda ajustar o livro, eu não preciso escrever o livro todo e deixar ele fechado, é isso aqui, pronto, acabou. Eu posso estar aberto opa, deixa eu sentir, o que eu realmente quero escrever nesse livro,
o que realmente as pessoas estão precisando ouvir, deixa eu conectar os pontos. E aí eu vou fazendo com muita calma isso daí, entendeu? Para chegar em abril e a gente conseguir, quando entregar o livro em maio, eu falar, caramba, entreguei o livro da maneira que tinha que ser. Então, meu objetivo com essa live é o livro. Então, eu estou olhando para o desejo que eu quero. E aí eu penso, quais são os problemas que me impedem de conseguir esse objetivo? Os problemas são porque eu preciso fomentar a audiência um pouco mais, porque já pensou, eu fico parado, desaparecido, lanço o livro lá em setembro, e ninguém sabe direito do que se trata o livro, do que eu estou vivendo, do que eu estou falando, né? É um livro que não vai ter muita relevância. Para que lançar um livro que não vai ter nem divulgação nem nada, entendeu? Não vai acontecer nada. Meu interesse com o livro é que a gente tenha uma divulgação, que eu faça o trabalho de divulgação e falo, putz, fiz todo o trabalho que eu poderia fazer. E por que livro? Sendo que livro é uma coisa que não dá dinheiro. Mas porque eu não estou nesse interesse aqui agora, nessa live, com o intuito de fazer dinheiro. Eu ganho dinheiro na minha empresa, nos meus negócios que eu tenho, entendeu? Então aqui é um laboratório que eu quero compartilhar tudo que eu faço nas empresas, nos negócios que eu tenho, mas também quero conseguir construir a narrativa perfeita para o livro que eu vou lançar em setembro, que consegue conectar tudo, a minha vida pessoal com os negócios, a forma que eu tenho de enxergar o mundo, e conecta tudo isso, e o livro vai e explode. Então, qual que é até a Mel me perguntou aqui, qual que era o título desse livro? O título, no momento, é Brutalmente Autêntico. É um livro para falar sobre autenticidade como a grande chave da próxima década. Quem for autêntico na próxima década está fadado a se dar bem. E eu quero falar sobre isso, como a autenticidade trouxe grandes resultados para a gente, como a autenticidade é o único hack que você deveria aprender no marketing, como a autenticidade, se você tivesse que escolher um único hack, a autenticidade seria ele. Então, o que acontece? No momento, o livro chama Brutalmente Autêntico. Ele pode mudar? Pode mudar. Até maio eu vou sentir isso. E como é que eu vou sentir? Trocando com vocês, entendeu? Eu vou ter a confirmação se esse livro tem que se chamar Brutalmente Autêntico mesmo ou não. Eu vou fazer pergunta. Eu vou ter confirmação porque eu tenho troca, entendeu? Se eu não tiver troca, eu estou me isolando no meu canto lá, e aí a minha mente vai fazer aquilo que eu falo, vai me dar milhões de ideias mirabolantes para acabar com a minha própria existência. E aí vai dar uma merda gigante, vai lançar o livro, vai ser um fracasso absoluto. Por quê? Porque vai ter muito eu, muito ego meu envolvido. E como é que eu faço para acabar com esse ego todo? Eu entendo que não é sobre mim, que não é sobre as minhas vitórias, não é sobre nada disso. É sobre você, é sobre as pessoas, é sobre uma contribuição muito maior do que apenas falar de si próprio. Ó, a galera gostou do nome sensacional. Então, o que acontece? Daqui para frente, a gente vai seguir exatamente dessa forma. E na semana que vem, a nossa live vai ser terça-feira, às 21h45. Vou mudar para terça-feira, porque segunda-feira é um dia muito puxado para mim. Sempre tem muita coisa para fazer na segunda-feira, em relação a falar com a equipe, a alinhar a intenção com a equipe, a ver como as coisas estão funcionando. Segunda-feira, geralmente, é um dia complicado, um dia mais difícil para mim. Geralmente, muitas pessoas falam, só mais um dia, tá, mas para mim, segunda-feira é um dia mais puxado. Acho que talvez por causa do final de semana, que a galera dá uma descansada, e segunda-feira tem que fazer o negócio andar de novo. Então, é um dia puxado. Então, eu vou jogar para terça-feira, às 21h45. A gente segue 21h45 na terça-feira. E a próxima live, eu vou saber o tema dela baseado nas coisas que vocês falaram aqui e baseado na pesquisa que vocês vão responder. Aí eu vou montar, vai ser simples fazer, porque eu vou dar resposta para certas perguntas. Eu não preciso passar a semana toda desgastado com aquilo, ou pensando com aquilo, estando em outro lugar, perdendo a presença para estar naquilo, né? E aí, semana que vem, eu pego as melhores perguntas, vejo quais têm coerência que se conectam uma na outra e crio conteúdo através disso e sempre faço a pergunta: opa, esse conteúdo que eu estou criando, eu já pratiquei? Se eu já pratiquei, eu tenho legitimidade para falar. Se eu não pratiquei, eu tenho que calar a minha boca e buscar legitimidade para falar. Porque se você fala daquilo que você não pratica, a gente passa a ser apenas mais um papagaio, macaco de auditório? Papagaio de pirata? Acho que é isso, né? Me perdi aqui. Então é isso, gente. A live de hoje fica por aqui. Na sequência vai ter a nossa pesquisa aqui. Vocês respondam lá. Tamo junto. Obrigado
por estarem me acompanhando aqui. É muito bom ter vocês por perto. E vamos seguir em frente, que é só o começo. Tamo junto e vamos voar.